Boa noite, queridos, tudo bem? Prazer. Eu sou o pastor Henrique, pastor da Clínica Adventista de Curitiba. Estou residindo aqui em Curitiba há poucos meses. Sou curitibano, leite quente, mas morei a vida inteira no interior do Paraná, então eu tenho um sotaque um pouquinho mais acaipirado. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos hoje estudar a Palavra de Deus, falar um pouquinho sobre Davi, o aspecto da autoridade divina relacionada a Davi, no capítulo 12 de 2 Samuel. Momentos agradáveis passamos aqui com as orações. Eu estava ali no fundo ouvindo os pedidos e as orações, e eu trago sempre comigo um caderninho de oração. Fica aqui a dica para você. Eu me esqueço fácil, então eu anoto. Esse caderninho é novo, eu tenho aqui alguns 50 e poucos pedidos. É sempre bom tirarmos um tempo e entregarmos para Deus as nossas angústias, anseios e intercedermos também. Estar preocupado não só conosco, mas também com o próximo. Eu convido a vocês a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 1. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos estudar essa noite, tentar aqui analisar alguns aspectos da autoridade de Deus, claro, de forma amorosa, desse texto. Nós vamos contextualizar um pouco a mensagem, de forma rápida, mas o ponto mesmo está numa frase específica, pequenininha ali, do verso 1. Então, convido a vocês a nós orarmos antes de darmos início ao estudo da palavra. Feche os seus olhos. Bondoso Deus que habita nos altos céus, obrigado pelo privilégio de estarmos diante de Ti nesta quarta-feira. O Senhor está conosco nesse instante, é um privilégio. Eu clamo que o Senhor me use, me conduza e abra os nossos corações para entendermos a palavra que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado pelo seu amor e carinho, obrigado por sua morte na cruz, obrigado por estar ao nosso lado, em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Os dois objetivos, na verdade, o objetivo principal, eu estou dividindo em dois. Ok, obrigado. É mostrar a autoridade de Deus que é sobre o rei Davi, sobre todas as pessoas, e mostrar também que não adianta nada esconder de Deus, qualquer coisa que você ache, não vale a pena. O texto bíblico diz assim, 2 Samuel 12, verso 1. Eu vou ler apenas a primeira parte e posteriormente nós vamos ler até o verso 7. O Senhor enviou Natã a Davi. É provável que nada se passava pelo pensamento de Davi, de que Natã estaria ali visitando. Sabe quando aquela pessoa chega na cidade e te liga, pode ser um pastor, um ancião ou mesmo um amigo, olha, estou na cidade e no período da tarde estarei passando em sua casa. Quem sabe deve ter sido assim, essa visita inesperada de Natã a Davi. Afinal de contas, Davi poderia achar que o que ele tinha feito, o erro dele com Betseba, estava tão bem velado, tão bem escondido, que ele não correria esse risco de ninguém saber. Quem sabe nem passou isso na cabeça dele, que Natã iria dizer, ou arguí-lo sobre isso. E eu creio, sinceramente, que era um dia normal para o rei. Quem sabe expedindo ordens, aconselhando os seus súditos, atendendo a família, acompanhando os movimentos econômicos, analisando as estratégias, enfim, acomodado por sua posição, sendo o rei mais poderoso de toda a região, simplesmente pode ter esquecido ou esqueceu da reverência devida à autoridade suprema do Deus do todo universo, todo-poderoso. Mas o que fez Davi? Simples, se é que dá para dizer assim. Primeiro ponto, ele deixou de estar com o exército de Israel em batalha para usufruir das benesses do seu trono, do seu palácio. E estando ali ocioso, esse é o segundo ponto, observou uma linda mulher a banhar-se e não medindo as consequências, mandou buscá-la e deitou-se com ela. Ela era casada com Urias, soldado de Davi, um valente, e por ter engravidado, o rei mandou chamar o soldado Urias para que ele se deitasse com ela. Vocês sabem da história, mas quando ele veio, ele não se deitou, ele dormiu à porta
do palácio, nas escadas, com os outros soldados. Naquele momento, Davi deve ter se angustiado, e antes de chegar na próxima noite, ele embebedou, jantou com ele, embebedou, e disse: agora vá para o seio de sua esposa. Mas fiel aos costumes, Urias não foi, não se deu esse luxo. Ele mesmo disse: o meu general está lá, os meus amigos soldados estão lá, e eu vou militar com a minha esposa? Não. E naquele instante, uma quarta ação de Davi, ele mandou pelas mãos de Urias o decreto de morte para ele mesmo. E o quinto ponto, logo após isso, foi o choro amargo de Betseba, o seu luto, e logo após que ele cumpriu esses dias, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio e se tornou a esposa. Simplesmente Davi fez isso, coisa básica, simples. Por isso o Senhor enviou Natã a Davi. Nessa frase há uma autoridade, nessa frase há uma percepção que nós vamos aprender aqui, e nós vamos entender um pouquinho mais como Deus é importante e entender mais um pouco sobre a sua autoridade. Sabe, amados, o ato de Deus enviar alguém com o seu nome denota uma ação expressa da autoridade e ação divina. O desejo ou ordem ali colocados naquela palavra de Deus sobrepujam a inteligência de todos os seres humanos, inclusive de um rei, Davi. Não há argumento que quebre a razão divina com a informação ali levada ao destinatário. A autoridade divina é revelada claramente nesta ação. Deus estava usando Natã com o objetivo de alcançar o coração de Davi. Mas o problema é que nós podemos não entender, sabe o quê? O que é autoridade? Normalmente nós somos autoridade, nosso eu orgulhoso nos bloqueia. Nós agimos como uma autoridade e podemos estar bloqueando a Suprema Corte, simbolizada por Deus. Podemos estar agindo como corruptos, que nós estamos vendo no nosso quadro aqui de políticos do país, desejando burlar a Constituição Sagrada, que é a santa vontade de Deus, a Bíblia. Como eu preciso estar subjugado ao Senhor, sob sua autoridade. Entender que o Senhor é sobre mim em tudo, e este ato do Senhor de enviar Natã mostra uma ação direta, uma intervenção específica do ser que detém todo o controle deste universo e o controle da minha e da sua vida. Que astúcia seria minha de simplesmente interpor essa incomparável ação de Deus. Isso me leva a refletir que podemos estar vivendo sem a plena ciência, sabe de quê? De quem é Deus cotidianamente. Davi perdeu este foco, e isso é comprovado no final do verso 27 do capítulo 11. Você vai acompanhar um verso antes do verso 1, no versículo 11, versículo 27 do capítulo 11, no final diz assim: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos de quem? Do Senhor. Às vezes, subestimamos e desprezamos a vontade de Deus, e podemos, literalmente, entristecer a Deus, só por nós não termos este senso da presença dEle, de quão sagrado Ele é. Quem governa a minha vida e a sua? Isso é sério, amados. A autoridade divina nos quer guiar a cada passo. Pare para pensar em quantas ferramentas Deus coloca a nós cotidianamente, semanalmente, e muitas vezes nós acabamos rechaçando essas autoridades, essas ferramentas que Deus nos coloca. Esse sermão, quem sabe seja uma, provavelmente é uma. De fato, essa é uma questão de salvação, não é brincadeira. Quem verdadeiramente é a autoridade de minha vida? Eu ou Deus? Sobre isso eu gostaria de tecer com vocês aqui, trabalhar alguns pontos sobre a autoridade. E pesquisando sobre a autoridade, eu coloquei aqui e vi um significado dessa palavra. A autoridade significa o direito e a capacidade de comandar, o direito e a capacidade de fazer leis, exigir obediência e julgar. Em todas as áreas tem que haver um padrão de autoridade. Querem ver um exemplo? Por exemplo, para as distâncias, a autoridade é o metro. Para o peso, é a balança. Para o tempo, a autoridade é o relógio.
Na escola é o diretor. Nós dependemos da autoridade para tudo que realizamos. Sem autoridade, tudo ficaria uma confusão e uma anarquia. Eu vejo a necessidade de ter uma ordem onde eu trabalho, na clínica Adventista de Curitiba. Se não houver o papel do líder, da autoridade, se não houver o papel também daqueles que estão abaixo do líder, mas também fazem, ocupam as posições de responsabilidade, a coisa fica uma loucura. Uma das principais características de Deus, sabe qual é? Sua autoridade. Ele sempre existiu e nada é ou foi criado sem a sua permissão. Desafiar a autoridade de Deus é uma das piores coisas que alguém pode fazer. E as consequências são graves. Vemos vários exemplos na Bíblia. Um dos principais é Lúcifer, que perdeu o seu posto celeste. E hoje, esse mundo está como está por causa dele. A Bíblia nos diz que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Por isso devemos aprender a exercitar submissão. Então, como podemos discernir o certo e o errado? Qual o fundamento que usamos para descobrir a vontade de Deus? E que Davi deveria ter lançado mão naquele instante, mas não lançou? Entendendo, sabe o que? A fonte de toda autoridade. São pelo menos 3. A primeira fonte é Deus Pai. A segunda, Jesus. E a terceira, as Escrituras. Em última análise, Deus é a autoridade sobre todas as coisas. E eu acho muito bonito um relato do capítulo 4 do livro de Daniel, onde Nabucodonosor declara a autoridade de Deus, o reconhecendo como o maior de todos. Nabucodonosor era o rei principal, o maior líder da nação da época, e ele reconheceu Deus como todo-poderoso. Jesus também é a fonte de autoridade. Para começar, Deus deu toda a autoridade ao Filho. É claro que isso é uma figura para nós entendermos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os 3 são um só, indivisíveis, uma unidade coeterna. Para nós entendermos, a figura de Jesus é colocada como um filho. Mas é interessante notarmos também que um aspecto de autoridade, Jesus sempre transmite a mensagem de Deus, e isso demonstra a autoridade de Cristo. Um terceiro ponto é que também ele sempre fala a verdade. Jesus diz em Mateus 14,6, eu sou a verdade. O Senhor também é sobre o céu e a terra, sobre o judeu e o gentil, sobre as palavras, ações e pensamentos, sobre os vivos e sobre os mortos. Quem ressuscitou Lázaro? Quem saiu da morte? Jesus também, daquela tumba fria. Jesus apresentou as credenciais que o provavam a sua autoridade. Seus maravilhosos atos, seus atos de ensino, o seu caráter, seus milagres, as profecias que ele cumpriu e, acima de tudo, a ressurreição, atestam a autoridade absoluta. E por último, as Escrituras. Jesus as confirmou. Ele muitas vezes disse, não lestes as Escrituras? Ou está escrito? Aqui eu não citei o Espírito Santo, mas se você está lendo a sua Bíblia hoje, agradeça o Espírito Santo. Deus Espírito Santo nos inspirou. Era Deus Espírito Santo que usava Cristo. Os milagres que Cristo fazia eram por intermédio do Espírito Santo que dava o poder a Jesus. Jesus disse que nem mesmo um i ou um j, um tio jamais passaria da lei em Mateus 5,18. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem, é a nossa autoridade. E naquele instante o Senhor enviou Natã a Davi, com suprema autoridade. Eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. Quais veículos de comunicação Deus tem enviado em sua vida ou em minha vida também, com orientações valiosíssimas do seu querer? Será que nós temos a considerado? Faltou isso para Davi. Pode estar faltando isso em nossas vidas. Mas eu quero voltar a Davi. Com o correr do tempo, o chapéu do pecado de Davi caiu. Soube-se que era o pai de um menino que teve com Betseba. Surgiram suspeitas de que ele havia mandado matar Urias. Davi não só era o governante civil do povo, mas também o ungido de Jeová. Presidia a teocracia, o chefe militar do seu povo, instituído por Deus.
Mas com seu pecado, Davi havia provocado uma ofensa, uma desonra ao nome do Senhor, à autoridade suprema. Natã foi com a autoridade divina arguí-lo. Diz o Sr. Baldwin no comentário bíblico da série Cultura. Natã sabiamente referiu a Davi uma parábola que trazia o fiel retrato dessa ação desmedida. Eu convido a vocês a ler essa parábola, pequena parábola, nos versículos 1 até o 7, de 2 Samuel, capítulo 12. Repetindo, o Senhor enviou Natã a Davi, e chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado e grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira com aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem quem fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, naquele instante, com a autoridade divina, Natã disse a Davi: tu és este homem. Sabe, queridos, Deus não tolera o pecado. Com esta parábola, Natã fez com que Davi pronunciasse sua própria sentença. Natã foi fiel à sua aplicação e disse: você, rei Davi, é este homem. Sabe, queridos, Deus odeia o pecado. E naquele instante Davi não disse sequer uma palavra de desculpa, tão somente confessou o pecado e reconheceu. Eu quero trabalhar com vocês aqui algumas fontes em que não devemos buscar autoridade. Escutem bem, existem fontes que nós não devemos buscar autoridade. A autoridade está aqui na palavra de Deus, no conselho de Deus, no conselho de Cristo, e normalmente Deus usa a Bíblia para falar a nós. É por isso que nós vemos hoje muitas pessoas perdendo o rumo. Uma das fontes é a nossa consciência. A consciência apenas mostra os nossos pensamentos do que é certo, mas ela não declara objetivamente o que é certo. Por exemplo, Paulo, ele tinha uma boa consciência, mesmo perseguindo os cristãos. Um outro ponto também, de fontes que nós não devemos buscar, é que alguns obedecem às próprias ideias e desejos do seu próprio eu, mas o resultado é desastroso. Por exemplo, em Juízes capítulo 17, verso 6, o povo não tinha rei, e o texto bíblico diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto. Imagina, se cada um aqui em Curitiba fosse fazer o que achava reto, meu amigo. Um outro ponto também que nós não devemos seguir, são as tradições e as doutrinas dos homens. Jesus condenou os fariseus. E um último ponto, e é o mais importante aqui nesse sentido, aplicando para nós. Nós não devemos agir por presunção. Cuidado com essa palavra. Se ela existe em sua vida, dê um basta. Agir sem a permissão clara de Deus é agir com presunção. Presunção sempre foi e é condenada pela Bíblia. Exemplos: Saul agiu por presunção. Naamã confiou presunçosamente que os rios da Síria lhe concederiam a purificação da sua doença. Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho. Agiram por presunção. Fazer o que Deus não autorizou é agir por presunção, e é pecado, e Davi assim agiu. Eu estive meditando sobre isso e fiquei pensando, é bem capaz de Davi, ao ver Betseba, poder ter pensado, eu não estou afirmando, mas ele pode ter pensado: Deus me enviou essa mulher, deixa eu aproveitar. Podemos chegar a esse ponto, queridos. A Bíblia relata com honestidade os pecados do povo de Deus, mas nunca, de forma alguma,
ela toma o pecado como aceitável. Davi escondeu os seus pecados por pelo menos 1 ano. E aqui cabe uma outra lição importante desse texto bíblico. Do Senhor nada se esconde. Se você ler os Salmos 32 e 51, você vai ver claramente a descrição dos sentimentos de Davi durante esse período difícil. Ele ficou fisicamente fraco e doente e perdeu a alegria. Deus deu muito tempo para que Davi corrigisse os seus erros, mas sabe o que ele fez? E nós podemos fazer também nos erros? Insistir. Davi persistiu, ele insistiu, ele não cortou. Se ele por conta própria tivesse ido até o Senhor em sincero arrependimento, posteriormente as coisas poderiam até ter tomado um rumo diferente. Quem disse isso foi Warren Wiersbe, em seu comentário. Sabe qual foi o problema de Davi? Davi buscou fora da autoridade divina. Davi perdeu de vista a autoridade suprema do Senhor. Davi perdeu sua autoridade de rei cedida por Deus para satisfazer o seu orgulho, a autoridade humana. Davi, na verdade, usou uma autoridade não autoridade, se dá para dizermos assim. Não era uma autoridade. A única autoridade satisfatória para nós e ao nosso serviço está aqui, a palavra de Deus, a Bíblia. Faltou Davi, nesse período de sua vida, beber dessa fonte. Estamos bebendo dessa fonte cotidianamente, queridos irmãos? Estamos dedicando tempo, bebendo dessa fonte, para não cairmos traídos por nossa falsa autoridade? Eu quero ir para a parte final, queridos, e vou citar aqui algumas frases do Espírito de Profecia, na verdade do livro Patriarcas e Profetas, nos seus capítulos finais, que especifica um capítulo, tratando dos capítulos 11 e 12 de 2 Samuel. É interessante que ali se comenta que a Bíblia pouco tem a dizer pelo louvor do homem. Pouco espaço é concedido para se narrarem as virtudes, mesmo dos melhores homens que já viveram. Este silêncio não é sem motivo, não é destituído de ensinos. Todas as boas qualidades, eu repito, inclusive as de Davi, todas as boas qualidades dos homens que os homens possuem, são dom de Deus. Suas boas ações são realizadas pela graça e misericórdia de Cristo. Visto que tudo devem a Deus, a glória do que quer que sejam que façam, a Ele pertence somente. E em nome de Deus, Natã foi falar isso a Davi. Foi o espírito de confiança e exaltação própria que preparou o caminho para a queda de Davi. Eu repito, foi o espírito de exaltação e confiança própria que levaram Davi à ruína. A lisonja e as sutis atrações do poderio e do luxo, as relações com os países circunjacentes, também influenciaram para esse mal, porque ele soltou das mãos de Deus. Em vez de confiar humildemente no poder de Jeová, começou a confiar em sua própria sabedoria e poder. E logo que ele começou a agir assim, Satanás teve o espaço que ele queria. A obra do inimigo, queridos, ela nunca é feita abruptamente. Ela é silenciosa e sorrateira. E é aí que a gente cai. Começa com coisas aparentemente pequenas, e a gente começa a ser negligente a Deus. Até ali o registro de Davi como governante fora tal como poucos reis já tiveram. Tudo nos trinques. Estava escrito a respeito dele, lá em 2 Samuel 8,15, julgava e fazia justiça a todo o povo, a sua integridade que ele conquistara, havia dado confiança e lealdade à nação, mas, afastando-se ele do autor supremo, da autoridade suprema, ele caiu. Desde o princípio, Satanás pintou aos homens as vantagens a serem ganhas pela transgressão. Querem ver? Assim ele seduziu os anjos, por exemplo. Assim ele tentou Adão e Eva, e eles pecaram. E assim ele está ainda a afastar multidões da obediência de Deus, e pode estar afastando a mim e você. A senda da transgressão faz com que pareça desejável. É desejosa, é apetitosa. Mas Provérbios 14:12 diz, mas o fim delas são os caminhos de morte.
Eu quero concluir, queridos, dizendo para vocês o seguinte: felizes, eu repito, felizes são aqueles que, tendo se arriscado a ir por este caminho, aprendem quão amargos são esses caminhos e voltam em tempo. Deus, em sua misericórdia, não deixou que Davi fosse atraído à ruína total pelas sedutoras recompensas do pecado. Davi se arrependeu e se converteu, meu irmão. Há tempo de voltar. E eu louvo a Deus por isso. Davi é um dos personagens principais que eu mais gosto, que eu mais amo. Eu gostaria de ler com vocês 2 Samuel 12:13. Eu quero que vocês avancem alguns textos só para vermos essa confirmação do perdão de Deus a Davi. O verso 13 do capítulo 12 diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, Davi. Eu quero destacar aqui que a misericórdia de Deus ainda está sendo oferecida para nós nesse mundo, meus amados. A porta da graça oficialmente não foi fechada ainda. Cristo, o detentor de todo o poder, aquele que tudo sabe e vê, anseia que nós coloquemos-nos sob suas asas. Eu adoro, como colportor, e eu vendi muitos livros, Vida de Jesus, e dei também muitos livros, Vida de Jesus. Existe uma figura que eu gostava de mostrar na minha apresentação do livro para as pessoas. Era uma figura de Cristo segurando uma ovelhinha, a coisa mais linda, eu adoro aquela imagem. Quando eu não tenho o livro em minhas mãos e quando eu preciso do acalento do meu Salvador, sabe o que eu faço? Eu fecho os meus olhos e contemplo aquela imagem. Imagino eu sendo aquela ovelhinha nos braços de Cristo. Cristo ainda está de braços abertos, e estava para Davi e está para você hoje. Mas cuidado. Cuidado. O amanhã pode ser tarde demais. Ainda há esperança, ainda há perdão e ainda há salvação. O pastor Gilson Grittner, ele foi pastor dessa igreja há alguns anos. E eu era membro aqui no ano de 2005, 2006 e 2007. Na verdade, não oficial, eu não perdi minha carta de transferência. Alguns não sabem, mas eu sou formado em fisioterapia. Desde o meu começo, antes de eu fazer fisioterapia, Deus me chamava a ser pastor, mas eu não tinha coragem. Eu não vou contar a minha história aqui, conto em outro momento. Mas o fato é que quando eu estava trabalhando aqui na minha profissão de fisioterapeuta, que eu não atuo mais, o pastor Gilson disse uma frase que eu marquei na contracapa da minha Bíblia. E eu a trago até hoje. E eu quero relatar a vocês. Ele disse assim: nosso mais falso inimigo é o nosso eu. O meu mais falso inimigo é o meu eu. Cuidado, queridos. Em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo sempre está procurando brechas em nossas vidas, para minar essa autoridade que Deus nos dá para vencermos o tentador. Por isso precisamos, meus amados, sempre, eu repito, precisamos sempre estar em comunhão com Deus, numa vida de santidade e dentro da palavra. Essa é a mensagem para nós essa noite. Que Deus te abençoe. Amém. Nós iremos cantar agora o hino de 295. E logo após iremos orar. Tudo entregarei. Entregue tudo a Cristo, meu amado. Ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe dos seus pedidos. Ele sabe de suas alegrias. Ele sabe dos seus desejos. Ele sabe. Cante, entregue a Ele. Faça um pacto com Ele, de permitir que Ele seja a autoridade devida em sua vida, de hoje em diante. Cantemos.
poderoso, como foi bom acompanhar com o Senhor essas palavras tão abençoadas. Ao Senhor enviar Natã a Davi, o Senhor levou uma mensagem de autoridade àquele homem que havia caído nas garras do diabo. Nós também somos pecadores e falhos, e o Senhor nos enviou com autoridade a sua palavra hoje, a fim de que possamos nos edificar, alimentar, solidificar as nossas bases rumo à Canaã celestial. Desmerecer a sua autoridade sim a um ponto de salvação, Pai. Nós precisamos amá-lo verdadeiramente, entregar nossas vidas em suas mãos. Que possamos a cada dia entregar os nossos corações a Ti e permitir que o Senhor seja a autoridade divina sobre o nosso eu, o nosso orgulho e as nossas vontades egoístas. Abençoe a vida de cada filho seu aqui presente. Sejam ungidos com o seu Santo Espírito. Abençoe seus respectivos familiares e porventura aqueles também que não puderam vir, ó Pai. É que eu te peço e lhe agradeço em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Deus os abençoe.